A gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje a gente vai falar de música e música para criançada aqui no estúdio. A trupe Brinquedolê, Nelson Neto, Sani Fontes e Celda Fontes. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Utilidade Pública. A gente que agradece a vocês a oportunidade de estar aqui. Me fala um pouquinho desse trabalho, do trabalho da trupe Brinquedolê. Como é que surgiu, como é que vem sendo desenvolvido? Pronto, é uma história que já tem 6 anos, né, de invenção e de mudança, né. Eu sou compositora, tinha algumas composições para criança e um amigo do meu esposo, por que você não coloca isso para o público, ficar aí guardado e tal? Aí eu, de fato, eu podia pensar num formato para expor essas músicas, né, eu não queria fazer só um show musical, pensei em colocar teatro de bonecos, teatro mesmo, em termos gerais, e convidei algumas pessoas que eu achei que tivessem um perfil, né, para encampar esse trabalho comigo. O grupo mudou um pouquinho de cara umas 3 ou 4 vezes e no final ficamos os 5, né, estamos só nós 3 aqui, mas tem Luciana e Humberto que não puderam vir. E hoje a trupe somos nós 5 e a gente faz esse trabalho de música infantil autoral para esse mercado tão carente, né? Eu falo mercado, né? Mas não necessariamente mercado, para esse métier, esse âmbito tão carente que é o de música para o público infantil. E é isso, assim, as apresentações, pelo nome, trupe, brinquedolê, as pessoas têm logo, assim, a ideia de que não, isso é direcionado apenas para as crianças, mas a mensagem vai para todo mundo. Isso. As músicas, as composições não são despretensiosas, né? Elas têm um objetivo. Eu acho que o que nós mais precisamos hoje é de desenvolver o senso crítico desde a infância, né? A criança, o adulto e a criança precisam ter elementos para pensar. Eu acho que o pensar é o cerne, né, das necessidades sociais e políticas do momento. Então, se a gente estimula o pensamento, estimula a criatividade, tira um pouquinho a criança da frente daquele computador, da frente daqueles aparelhos eletrônicos todos, né, e estimula ela a ter um diálogo com o ambiente que ela vive, eu acho que isso é de uma colaboração enorme, né, para o que você imaginar, dos âmbitos que você imaginar, né? O âmbito profissional, o âmbito social, né? do crescimento. A gente está precisando muito crescer enquanto sociedade, enquanto cultura, né? E aí, falando um pouco seguindo essa linha aí, de que assim, as letras não são despretensiosas, eu já queria mostrar um pouquinho para quem está em casa. Dá para tocar uma música? Dá sim. Vou falar um pouquinho da bagunça do quarto. Pérola quadrada numa concha muito feia, unhas de remora, sapato de moreia, cartas de Netuno no pote de geleia, uma estrelinha chamada Doroteia. Tinha tanta coisa que você não faz ideia. Botei tudo na mochila, ia levar pra coleção de coisas improváveis debaixo do meu colchão. Mas mamãe me disse que não entra nada lá no meu quarto enquanto eu não arrumar. Tchuru, tchuru, tchururururu. Ou seja, cada um vai trazendo uma mensagem. Isso, um recadinho que vem geralmente do cotidiano mesmo, das pequenas coisas, né? Detalhes. Às vezes a gente não presta atenção no que a criança está falando, mas ela ali está, né, falando com propriedade de uma coisa que é dela e que precisa e que ela precisa ser ouvida, né? E de você suprir a necessidade da criança ser ouvida naquele momento que você acha
né, que não tem tanta importância, para ela é de importância enorme, porque ela cresce aprendendo que o que ela fala é importante, que merece ser ouvido, né, mesmo que para o adulto seja uma coisa pequena naquele momento. Então, o ouvir da criança, tentar dialogar com ela, eu acredito de uma extrema importância, né, para a formação do futuro cidadão, para a gente melhorar em termos de relação também. E assim, passar essa mensagem, como você está dizendo, esse recadinho, mas assim, na linguagem da criança, de uma forma que absorva também, mais fácil, sem ser aquela imposição dos pais. Por exemplo, de arrumar o quarto, a gente não está falando que não tem que ter limite, tem que ter limite. Sim. Mas assim, algumas coisas você pode ter uma outra forma de passar. Isso, mas a criança, é porque a gente tem aquela mania de subestimar a inteligência infantil, né? de minimizar as coisas, né? Tratar a criança como não, ela não entende, ela entende muito. Se você conversa com ela, dialoga, mostra por que é que tem que ser feito dessa forma, explica, conversa, ela vai argumentar, né? Em alguns momentos ela não vai, de fato, entender e vai querer fazer do jeito dela e entra mais uma vez o diálogo. Olha, nesse momento você não está compreendendo porque isso é do universo do adulto. Quando você for adulto, você vai compreender. Então, vamos, né, fazer dessa forma porque vai ser interessante para você depois. Sempre existe uma forma de dialogar com criança, né? Bom, eu não acredito que exista educação quando você impõe aquela coisa de uma forma assim. Não, você tem que fazer porque é assim, é porque é, sim porque sim, né? A criança inteligente, ela não vai aceitar isso de bom grado. Vai ser sempre uma violência para ela, né? Mesmo que ela não tenha ampla compreensão, mas se ela perceber que há uma boa vontade do adulto em levar aquilo de uma forma que seja melhor para ambos, ela vai aceitar aquilo de uma forma melhor. Nem que não seja naquele momento, mas depois ela vai pensar, vai refletir. E aí também não adianta, por exemplo, olha, utilizou a forma mais lúdica de levar esse recado, ou impôs aquela arrumação da bagunça. Estou levando essa questão de arrumar a bagunça, de arrumar o quarto, porque foi baseada aí no recado que vocês trouxeram aí com a primeira música. Ficando aí com a bagunça. Tem até outra musiquinha sobre a bagunça que a gente... Se você já leva essa imposição e assim, você também não faz, se os pais não agem dessa forma... Gera incoerência, não, né? Vai adiantar de nada, porque assim, se as crianças estiverem ali acompanhando a bagunça dos pais dentro de casa, não vai ter mensagem lúdica, nem música. E tem a coisa do crescimento mútuo, em conjunto. Às vezes é muito mais interessante que a gente tenha humildade frente à criança de dizer para ela, olha, eu também não sou essa... pessoa tão organizada, mas eu sinto necessidade de ser organizada porque eu procuro uma coisa e não encontro, estou na correria e não sei onde está tal coisa porque eu não me organizei. Então, eu não quero que você sofra isso que eu estou sofrendo porque o meu processo de educação foi diferente. Então, vamos juntos tentar melhorar isso aqui. Então, pode-se fazer esse diálogo também com essa humildade de perceber que eu também não sou perfeito, né? E mostrar para a criança que não existe aquela perfeição que muitos pais e mães querem, né, mostrar para a criança. Olha, eu sou maravilhoso, você tem que me obedecer. Não, nós vamos crescer juntos nessa história. É uma outra forma de dialogar também. Eu acho que na minha época, acho que minha mãe ia querer uma mensagem, um recado passado dessa forma. Eu acho que ia ajudar, acho que ia ter ajudado bastante. Infelizmente, acho que ela não encontrou esse formato. Vocês vão apresentando, uma das apresentações de vocês foi no Museu da Gente Sergipana, que foi agora na programação da criança. Tem uns 2 anos já, né? Do museu tem Do museu fez uns 2 anos e foi um dos nossos maiores públicos, né? Foi muito legal a gente perceber esse carinho do E trazendo um pouco pessoal. dessa história, a gente vai mostrar para quem está em casa um trechinho da apresentação aqui da trupe Brinquedolê lá no Museu da Gente Sergipana. Venha ver a trupe Brinquedolê, venha cá, com a trupe Brinquedolá. Venha ver a trupe Brinquedolê, venha cá, com a trupe Brinquedolá. Um dia desse perguntei pro meu santinho qual era o melhor caminho pra criança da alegrar. Ele me disse pra sorriso de criança, brincadeira, canto, dança e história pra contar. Venha ver a trupe Brinquedolê, venha cá, com a trupe Brinquedolá. Venha ver a trupe Brinquedolê, venha cá, com a trupe Brinquedolá. É uma experiência fantástica, né? É um processo de manifestação audiovisual
né, bem consistente, onde as crianças podem, né, melhorar o processo de comunicação, o processo de entendimento sobre objetos, sobre coisas, né? Eu acredito que não só as crianças, mas como os pais ficarem envolvidos nessa condição lúdica, né? O videogame pode ser bem divertido, mas não é nada parecido com open bar e o pega-pega. Venha ver, a trupe brinquedolê. Venha cá, com a trupe brinquedolá. Venha ver, a trupe brinquedolê. Venha cá, com a trupe brinquedolá. Eu fiquei muito feliz por saber que o trabalho da gente tem esse reconhecimento. Eu fiquei emocionada. Eu sabia que viriam algumas pessoas, né? Mas não sabia que ia vir tanta gente, né? O espaço encheu. O museu está sempre abrindo esse espaço para a cultura sergipana, para os artistas sergipanos. Isso é muito legal. Criança e música e teatro, né? Então tem tudo a ver. Não tem como a gente não ter esse diálogo divertido. E elas estavam curtindo demais hoje, foi muito gostoso. Venha ver, a trupe brinquedolê. Venha cá, com a trupe brinquedolá. Venha ver, a trupe brinquedolê. Venha cá, com a trupe brinquedolá. Venha ver, a trupe brinquedolê. Venha cá, com a trupe brinquedolá. Venha ver, a trupe brinquedolê. Venha cá, com a trupe brinquedolá.